Assédio moral e sexual é o que acontecia nos bastidores dos humorísticos da Globo. Portas trancadas, abuso de poder e violência. É o que dizem funcionárias da Globo que acusam Márcio Smelling de assédio sexual, disse coluna de Mônica Bergamo neste domingo na Folha, sobre esquema de trabalho nos bastidores dos humorísticos da emissora. Tudo começou com uma postagem de Dani Calabresa em seu Instagram, onde acusava seu diretor, Márcio Smelling, de assédio moral. A atriz, que trabalhava com o diretor no Zorra, colocou a boca no trombone sobre a situação, dando oportunidade para outras fazerem o mesmo. Dani deu a cara a tapa, afinal, podia ter dado em nada. Por exemplo, uma colega sua citada no caso, a humorista Maria Clara Gueiros, negou ter ido denunciar seu chefe. E não nos cabe julgar, pois boletos não param de chegar, existem filhos, de repente pais, familiares doentes, ou seja, é impossível julgar a vida de outra pessoa se você não tem a mínima noção do que acontece na vida de cada um. Dani, por ser a mais popular e notória, levantou a polêmica e, mais ainda, acusou o diretor de plágio por ter dado vida a um projeto que ela apresentou a ele, que o executou como se fosse dele e dele tivesse partido, sem comunicar ou dar qualquer quantia financeira a Dani. Naquele momento, poucos atores se dispuseram a apoiá-la. Marcelo Adnet, ex de Calabresa, apoiou a denúncia. Então, Dani abriu uma porta para que muitas pudessem passar. O diretor de humor da Globo, após poucos meses de denúncia de Calabresa, foi demitido e disse que tinha pedido demissão para cuidar de uma filha doente. Somente após a demissão do ator e diretor da Globo, em agosto, após acusações de assédio sexual, também é que outras supostas vítimas se manifestaram por meio de uma advogada conhecida como Maíra Cota. As funcionárias revelaram que Smelling agia de forma violenta, usava seu poder hierárquico para constrangê-las e, por vezes, chegou a trancar mulheres em salas para assediá-las. E em entrevista à Folha de São Paulo, Maíra afirmou que as vítimas denunciaram o ator ao setor de compliance da emissora, que instaurou um procedimento interno para apurar o caso. Entretanto, elas não ficaram satisfeitas com o desfecho do processo e resolveram se organizar para expor tudo o que elas passaram, toda a gravidade do comportamento que o Márcio Smelling teve enquanto ele foi chefe e para que ele não fosse simplesmente varrido para debaixo do tapete, disse a advogada. Ela revela que, segundo suas clientes, Smelling agia de forma agressiva reiteradamente. Houve um comportamento recorrente de trancar mulheres em espaços e, ao tentar agarrar, contra a vontade delas, insistir e ficar mandando mensagem, inclusive de teor sexual, para mulheres que ele decidia se iam ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não para elas, nos programas de humor. De prejudicar as carreiras de mulheres que o rejeitaram, de ficar obcecado perseguindo mesmo. Foi um constrangimento sistemático e insistente, muito recorrente, afirmou a advogada Maíra Cota. Disse ainda que o diretor se aproveitava de situações de trabalho para as tentar agarrar e beijar as vítimas à força, prensando-as contra a parede. Segundo ela, Smelling rompeu totalmente o limite entre o flerte e o assédio, já que insistia em sua conduta mesmo depois de ouvir mulheres falando não quero, me solta, não vou beijar, não vou ficar com você, e ele tentando e agarrando. A advogada representa 6 vítimas de assédio sexual, outras de assédio moral e 6 testemunhas, além de um grupo de apoio formado por aproximadamente 30 pessoas. As vítimas e testemunhas preferiram manter suas identidades em sigilo. O diretor tem usado sua conta no Twitter, postando mensagens consecutivas dizendo-se inocente e que irá provar a todos. Em uma das mensagens ele escreveu: sobre a matéria da Folha, como escrever uma nota para comentar acusações desta gravidade? Culpados e inocentes dizem a mesma coisa, sou inocente. Vou provar na justiça. Por isso, qualquer coisa que eu diga pode soar falsa de cara, mas preciso falar e, com o tempo, mostrar minha sinceridade no que vou dizer aqui. Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso. Fazer jus a todos esses anos em que pautas como as do feminismo foram abraçadas pelo humor transformador em que eu acredito. Fiz parte de um grupo de homens e mulheres que se orgulha de usar o humor como um instrumento contra o preconceito. Mas mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim. Erro, posso ter relações que magoem, tento melhorar e aprender, e queria muito falar sobre isso, mas diante das acusações tão graves que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar.
Ainda de acordo com a advogada, houve um comportamento recorrente de trancar mulheres em espaços e as tentar agarrar contra a vontade delas, de insistir e ficar mandando mensagens. Foram casos de assédio sexual mesmo, de mulheres falando não quero e me solta. Pela rede social, Mellen pediu mais uma vez que a verdade seja apurada e afirma que saiu da Globo pela porta da frente, após rigorosa investigação da emissora, reiterando, conforme publicou no ano passado, que saiu da emissora para cuidar de filha doente e pela porta da frente após rigorosa investigação interna. Ele seguiu dizendo: eu coloco à disposição toda a minha comunicação que tenho arquivada com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado comigo nestes casos e peço que ouçam as pessoas que trabalharam comigo, que acompanharam muitas situações de perto e que podem falar bastante sobre tudo isso. Peço, por favor, que apurem a verdade e não apoiem mentiras. Há alguns meses tive que sair do país para o importante tratamento médico de minha filha e não acreditei quando essa viagem passou a ser divulgada como uma fuga. Qualquer pessoa que me conheça, que tenha convivido minimamente comigo, sabe que é impossível eu praticar alguma violência, especialmente contra mulheres. Jamais seria capaz de emparedar alguém à força. Até hoje eu fiquei calado porque as acusações não apareceram aqui fora. No compliance da Rede Globo, tudo foi apurado e investigado rigorosamente. Saí da emissora pela porta da frente. O humorista Fábio Porchat, amigo de Dani e Adnet, no início deste mês, ao jornal O Globo, se posicionou sobre as polêmicas de assédio moral envolvendo o colega de profissão Márcio Mellen. Em entrevista, Porchat disse que se surpreendeu quando soube das denúncias. Não foi só por causa da denúncia dela, foram várias. Não sei sobre os casos. Sei da Dani porque conversei com ela. Não dá mais para as empresas serem coniventes com este tipo de comportamento. Fábio também afirmou que acredita nas vítimas. Quando começou essa história, até liguei para ele, mas acredito nelas. São muitas falando coisas graves. Já Adnet, ex-marido de Dani Calabresa, ambos já casados com outras pessoas, sobre a matéria de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, também apoia as denúncias. Todo o meu apoio e solidariedade às vítimas, escreveu Adnet nas suas redes sociais. Se comprovado, esperamos que exista uma punição da lei em si de assédio moral e sexual, e não que o cidadão seja somente demitido. Desde que o mundo é mundo, mulheres têm muito menos possibilidade de ascender em suas carreiras quando submetidas a pessoas do tipo, investigado aqui. Ainda que ocorra mais com mulheres, isso acontece também com rapazes que têm que lidar com a frustração de ter estudado e se preparado tanto em vão. Exigimos aqui que a lei sobre assédio seja reelaborada, de modo a dificultar cada vez mais esse tipo de crime, onde na maioria das vezes as vítimas têm vergonha de se manifestar, ao contrário do que bravamente fez Dani Calabresa. Como nada é levado a sério por aqui, e antes mesmo da punição já vira zoeira, até Luciano Huck entrou na história e foi parar nos trending topics do Twitter, por uma foto antiga dele com o ex-diretor. Os internautas brincam que existe uma suposta maldição de Huck, pois todos que aparecem ao seu lado em fotos acabam sendo investigados pela polícia ou tendo problemas notórios, digamos assim. Vale lembrar que Luciano Huck já apagou do Instagram fotos publicadas com as seguintes personalidades: Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Aécio Neves, político acusado de receber milhões em propina, Joesley da JBS, enfim, a lista é grande. Já neste caso, nada disso é realmente engraçado. Eu mesma conheci Mellen em ocasião de sua peça O Abacaxi e parecia um cara exageradamente sério, mas por 5 minutos, né, é fácil. Olha, é muito difícil acreditar que ainda existam esses climas tóxicos aos quais artistas tenham que se submeter para executar seu ofício, ainda mais em tempo de internet e smartphone. Antigamente, isso era muito comum. São incontáveis os casos de mulheres e homens que lutaram para estudar, fazer pequenas peças teatrais locais, castings e mais castings, para então ter sua primeira chance na carreira e fazer o investimento todo ter valido a pena. Quando que, apesar da alegria da conquista, mal sabem eles que muitas vezes ainda teriam uma outra etapa a cumprir, aquela do sofá. Por décadas, diretores deitaram e rolaram na profissão, tidos como deuses, até porque podiam realmente mudar a vida de pessoas. Mas se Deus quiser,
Cada um deles, se já não tiverem, terão ainda tempo de fechar a conta com o universo, que pode ser bem alta. O humorista Gregório do Vivier também se manifestou. Parabéns a Mônica Bergamo pela matéria e toda a solidariedade às vítimas. Também pelo Twitter, Márcio Smelling fez uma sequência de postagens pedindo desculpas caso tenha magoado alguém, mas se disse inocente e negou as acusações de assédio sexual. Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade, me expor se for preciso, escreveu. E continuou, mas diante de acusações tão graves que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. Eu coloco à disposição toda a minha comunicação que tenho arquivada com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado comigo nestes anos. E peço que ouçam as pessoas que trabalharam comigo, que acompanharam muitas situações de perto e que podem falar bastante sobre isso tudo. Peço, por favor, que apurem a verdade e não apoiem mentiras. Smelling atingiu popularidade maior como humorista no programa Os Cara de Pau, em que contracenava com Leandro Hassum, em uma espécie de O Gordo e o Magro Tupiniquim, ainda que tenha feito vários outros humorísticos. Tornou-se diretor de humor da Globo em 2018, sendo destituído em agosto deste ano. Dani Calabresa publicou em sua conta no Twitter uma foto em que se lê: os inícios só acontecem quando você arrisca. Vai sem medo, e se o medo bater, vai mesmo assim. Fazer o certo exige coragem. Calabresa procurou o compliance da emissora há 8 meses para denunciar Smelling,